obrigado por nos assistir. Um dos maiores segredos da vida que eu aprendi foi o segredo de compartilhar. E esse mestre, esse rabino, essa pessoa que eu amo de graça, veio hoje numa, vamos dizer, acidente da vida, não, mas foi uma coisa que não estava programada. Pois é, sim. Mas aconteceu. Por nós, mas programado por nós. É. Por nós não foi programado, mas no divino já foi programado. O divino já estava escrito, sim. Né? Tá. Rabino Joseph Salto, é um prazer imenso recebê-lo aqui hoje, com essa sabedoria, com essa leveza, com esse sorriso, com esse semblante. Gente, o que essa pessoa já escreveu de tanta sabedoria, esse livro acho que com certeza é mais uma obra dele. Rabino, vamos falar do compartilhar, que é um dos maiores segredos da vida? Tá bom, mas antes disso, eu quero também te agradecer, Jobson, pela iniciativa, pelo convite, por estar aqui nessa conversa maravilhosa sobre um assunto que é ligado muito a mim, a minha vida, a meu ser, minha persona, nos últimos 42, 43 anos da minha vida. Logo ali. Sim. Falando sobre Kabbalah, espiritualidade e também aquele verbo de compartilhar, o compartilhar. Tem muitas maneiras de entender essa palavra, compartilhar. E muitas pessoas, às vezes, não pegam a mensagem que a Kabbalah quer transmitir através dessa palavra. Muitas pessoas pensam que compartilhar é ajudar ao outro, dar apoio, compartilhar e dividir, dar uma doação e assim por diante. Agora vem o nosso desafio. Compartilhar no sentido espiritual é bem além da troca física, de posses físicas, seja roupas, comida, ou até em termos de tempo. Eu estou compartilhando meu tempo. Não que isso não seja bom para, claro, uma boa atitude. Mas o compartilhar no sentido espiritual do espírito é mais canalizar, quer dizer, se a gente consegue traduzir, é mais canalizar do que dar, ou doar, ou dividir, ou partilhar, enfim. E também temos o prefixo compartilhar. Quer dizer, se não é dar algo de mim para o outro, passando alguma coisa física de mim para o outro. Eu estou compartilhando. Eu estou, na verdade, compartilhando ou interagindo com o outro como se fosse eu, compartilhando. Isso é o nível de consciência espiritual que a Kabbalah, a espiritualidade, quer nos ajudar a elevar ou expandir a nossa consciência para que sentirmos que o outro é eu. Não estou dando algo para mim, de mim para o outro. Eu estou compartilhando. É uma retribuição imediata. É uma satisfação que também gera o que nós descrevemos como um circuito energético da luz ou da energia cósmica, seja amor, seja respeito. Então, compartilhando respeito, isso não é eu que estou dando para fora respeito para o outro. Eu estou compartilhando respeito porque o outro é eu. Sim. Então, se alguém não se respeita, não vai conseguir respeitar o outro. Se alguém não se ama, não vai conseguir amar o outro. Então, a gente está interagindo com uma consciência energética, sim, criando um circuito energético e também canalizando. Por quê? Quando a gente fala sobre, eu quero compartilhar meu amor com alguém. Meu amor é um amor bem limitado, bem pequeno. Pode ser uma pessoa muito generosa, com o coração muito aberto, mas um amor limitado. Mas quando a gente começa a aprender como canalizar e compartilhar o amor que vem da luz do Criador infinito,
o amor infinito, incondicional. Não tem limite, não é condicional. Vou compartilhar amor para receber ou para... Não, é algo que enche o nosso ser do divino, da divindade, e assim a gente vai compartilhando, canalizando o amor que vem do universo, da divindade, da luz infinita. Então, isso é compartilhar no sentido espiritual da Kabbalah. Da Kabbalah. Os ensinamentos da Kabbalah, para mim, são assim, magníficos. Eu encontro, hoje mesmo, inclusive, eu estava tendo uma aula e nós estávamos falando sobre as leis divinas, né? Perfeito. E aqui nós temos os 72 nomes sagrados, que aqui também são algumas das leis divinas. Sim? Sim. Um pouco de explicar, claro, ao público a fonte desses 72 nomes sagrados, ou significa nome sagrado. O termo mais conhecido hoje, popular, é mantra. Mantra. O que significa mantra? Claro, cada cultura, cada povo tem o seu tesouro espiritual, a sua fonte de sabedoria espiritual, esotérica. Por isso, quando a gente entra no mundo da Kabbalah, em qualquer linguagem de sabedoria esotérica, a gente mergulha ou sobe para uma dimensão de uma frequência universal. A linguagem da Kabbalah, como linguagem espiritual, ela é universal. Metafísica. E metafísica. Mas universal no sentido do global. Só para quebrar alguns preconceitos. Sim, claro, que a gente também quer fazer isso. A ideia é essa. Então, deve ser judeu para estudar Kabbalah? Não. A resposta é não. Precisa ser um ortodoxo ou religioso? A resposta é não. Isso é o que a gente quer falar, porque a Kabbalah ela é uma sabedoria universal e também metafísica, que transcende todas as barreiras, separações, divisões e principalmente preconceitos. Ótimo. Que foram criados dentro da mente do ser humano ao longo de séculos. Então, mesmo sendo hoje, a nossa mente, em termos espirituais, já foi pré-programada antes que a pessoa nasceu. Então a gente já nasce com preconceitos enraizados dentro da nossa mente e até dentro do nosso DNA. Até nosso DNA. Vamos, DNA. A gente vai chegar no vamos DNA. Vamos chegar. Então, 72 nomes sagrados é uma tabela de 72 sequências ou frequências cósmicas criadas por letras hebraicas. De onde esses nomes sagrados vêm? Da Torá, do Pentateuco ou do Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés. Quando Moisés se encontrou naquela situação, saindo do Egito com o povo, todas as famílias, o povo, crianças, idosos, e de repente ele se encontrou naquela situação, à frente do Mar Vermelho, o Mar dos Juncos, e agora? O exército egípcio estava atrás, correndo para pegar eles, o mar à frente, e ele começou a gritar, clamar a Deus, salvação. E naquele momento, o divino, a consciência divina, ensinou, passou para Moisés. Foi nesse momento. Foi naquele momento, o segredo de como realizar aquele milagre da partida do Mar Vermelho. E tem um dessas aqui que é realizando milagres, inclusive, né? Sim, tem. Samech Yutet, sim. Então, quer dizer, voltando à Torá. Sim. Quer dizer, só para dizer que esses 72 nomes são combinações de letras que foram extraídas da Torá, do livro de Moisés, que descreve a partida do Mar Vermelho, quando um vento muito forte abriu o mar, os anjos apareceram. É uma descrição para a inteligência intelectual do ser humano, para imaginar uma situação sobrenatural. É um código. Os códigos, exatamente, foram descobertos 1.300 anos depois daquele evento, através de um grande sábio da Kabbalah. O nome dele é Rabino Shimon Bar Yochai, que também canalizou a sabedoria divina Kabbalah
e escreveu o livro, o Zohar, o livro do esplendor, onde naquele livro ele pega aqueles 3 versículos da Torá, que cada versículo tem 72 letras, não é por acaso, e ele fez aquela combinação, tirando de cada versículo uma letra e desvendando ou desnudando o segredo do milagre. Quer dizer, como Moisés, com sua consciência divina, conseguiu realizar aquele milagre. E, aliás, não foi só Moisés. Naquele momento ele também passou o segredo dos 72 nomes sagrados para o povo. E todo mundo entrou em meditação. Meditando nos 72 nomes sagrados para ultrapassar ou superar as barreiras da natureza e causar a partida do Mar Vermelho. E, mais uma vez, foram usados esses 72 nomes sagrados. Rabino, aqui tem uma coisa que a gente fala das 4 letras. O tetragrama. O tetragrama. Sim, o tetragrama. Sim, né? O nome sagrado inefável. Inafalável. Hoje tem muita gente que fala, inclusive, né? Mas eu ouvi falar, veja se está correto, qualquer coisa a gente faz um corte. Yud, Rei, Vav e termina novamente com Rei, correto? Sim. Tá certo? Falar certo. Dessa maneira, tudo bem? Sim, nessa maneira é bom, porque você aceitável. Cortou. Para não juntar as letras e não chamar o nome divino de Deus em vão. Isso é o assunto. Por que em vão? Mais uma vez, em vão é algo muito particular, pessoal. Primeiro, a intenção. Sim. Vamos supor, você liga para o seu amigo. Você liga, o amigo, alô, e você não responde. Alô, alô. Então ele vai ficar ofendido, ou chateado, enfim. Então, para não chamar o divino em vão, a gente tem algumas restrições, principalmente do nome sagrado, o tetragrama, com 4 letras, que é o nome mais sagrado, mais elevado de todos os nomes. Voltando ao assunto dos nomes. A palavra nome, mais uma vez, é uma tradução do hebraico ao português. Mas cada nome é uma frequência, esse não é um nome particular. Jobson, Joseph. Não, é uma frequência-chave, que abre para nós uma conexão para uma fonte energética que eu quero acessar. Só para dar um exemplo da linguagem universal, da Kabbalah, da Torá, da consciência espiritual. Por exemplo, temos aqui um dos nomes sagrados, ou mantras, em hebraico, é a frequência, ou a sequência, aliás, a gente lê hebraico da direita para a esquerda, das 3 letras, Aleph, Vav, Mem. Juntos, pode ser lido como Om. Om. Aquele mantra. Que é o mantra Om. Om, sim, Om. Mantra hindu. Desculpa. Budista. Okay. Isso foi, mais uma vez, revelada ou tirada da Torá. Uau. Sim. Então, é uma mensagem que quando a gente transcende todas as barreiras, a gente entra numa frequência única com toda a humanidade. Isso é a força da Kabbalah, da espiritualidade, de transcender todas aquelas diferenças das religiões, da cultura, do país, da política, e interagir com a consciência coletiva divina de toda a humanidade, que é o segredo de Deus. A união. Quando a gente fala Deus único, essa união é, em hebraico, o nome Elohim. Que representa o quê? A consciência divina coletiva de toda a humanidade. Perfeito. Então, quando a gente medita ou entra nessa frequência, já não existe mais uma diferença entre eu, você e o outro. Religiões, cultura, a cor da pele, essas coisas absurdas, que infelizmente ainda estão dominando a consciência. O planeta é o ser humano. Sim. E agora, cada mantra ou cada nome sagrado
tem um propósito. Por exemplo, esse nome aqui, Mem Hei Shin. Mem Hei Shin. Cura. Energia de cura. Energia de cura. Sim. Energia de cura. Samech Yutav. Desculpa, a frequência de milagres. Como realizar milagres? Ou significa milagre? Milagre não é um ato que Deus faz. Isso também é uma questão de como desvendar ou desmistificar o relacionamento do ser humano com o divino. Que também houve uma cisão, uma separação. O ser humano pensa que o divino, Deus está ali em cima, cuidando de tudo, e às vezes abandona a gente, ou esqueceu a gente aqui. Vem uma revolta interna. Né? Exatamente, a pessoa fica brava, fica revoltada, mas Deus, porque acontece, Deus Ele vai me castigar. Castigo. Então, claro, tudo isso que a gente está passando é uma consequência de nossa ignorância espiritual. Sim, sim. E, infelizmente, não só aqui para culpar ninguém. Sim. É uma consequência de quase 2000 anos de afastamento do ser humano da sua, não só de Deus, da divindade, mas da sua própria consciência divina interna. E isso é o que a Kabbalah quer resgatar. Você quer encontrar o divino? Todo mundo foi ensinado que Deus é invisível. Não pode ver Deus. Não, é errado. A própria palavra, ela desnuda a verdade. É invisível. Você quer ver Deus? Invisível. Não é invisível que ele não aparece. Ou não pode ver ele. Não. A chave, quer dizer, a chave de tudo que a gente está procurando está dentro da gente. Está dentro da gente. E a Kabbalah, ela tem uma sabedoria, porque quando o senhor estava explicando aqui do Om, né, a gente entra dentro de uma frequência, e essa frequência, ela tem em hertz, a gente chega até na matemática, né? Que na matemática a gente vai chegar num numeral, que aí também a gente cai para outros níveis de consciência, a gente cai talvez numa guimetria. Exatamente, a geometria sagrada. Claro, cada povo, mas tem a sua... Estão todas conectadas. Exatamente, tudo é interconectado. Essa é a era. Essa é a magia. A magia da nossa era, da nossa geração. Por outro lado, a gente está saindo de uma fase bem escura de ignorância espiritual, do afastamento do divino, da divindade, da natureza, do universo, do planeta, seja através das convicções erradas, credos falsos, ou até através da tecnologia, do exagero da tecnologia. Sim. Que está também levando o ser humano para dimensões que a gente não sabe para onde isso vai nos levar. Mas, com certeza, olhando para trás nos últimos 80 anos, a ciência contribuiu muito. Mas a questão é o preço. Quer dizer o quê? Qualquer filosofia, religião, conhecimento, educação que afasta o ser humano do seu ser, da sua essência, vai pegar um preço alto. O ser humano vai pagar um preço alto, vai exigir um preço alto. Por quê? A base de uma vida boa é aquela palavra equilíbrio. Equilíbrio. Tudo bem, você quer avançar na sua vida, você quer alcançar coisas, você quer realizar coisas, mas se os seus sonhos vão te afastar de si mesmo, de si próprio, então, naquele momento, o preço vai ser muito alto. Isso é chamado sacrifício. Quer dizer, a gente está se sacrificando para coisas lá externas que são importantes. Sim, tem o seu propósito. Exatamente, né? Mas necessário. Não usado de uma maneira... não de se abusar. Então, seja, mais uma vez, educação, religião, ciência, tecnologia, não importa. Até a gente fala, materialismo é ruim. Por que é ruim?
Poxa, porque nada de ruim, muito pelo contrário. Né? Exatamente. É ruim se a pessoa se afasta da sua essência e cai naquele buraco negro de materialismo, capitalismo, ou seja, ganância. Cobiça. E a pessoa acaba ficando numa paranoia, ele fica alienada, ele fica alucinada. Exatamente. Ela não pensa em outra coisa e ela não pensa nem nela mesma. Sim, sim, porque exatamente. Ela não encontra outra coisa. Né? Ela só pensa então isso é exagero, desequilíbrio. É um desequilíbrio. Quando pessoas me perguntam, então qual é o motivo, o propósito de estudar Kabbalah? Qual é a vantagem? O exemplo que eu dou, às vezes, é como um avião. Um avião precisa de 2 asas para voar bem. Sim. Ele conseguiria voar com uma asa só? Só em volta dele mesmo. Isso, pode ser, mas vai ser muito turbulência, muito, sim. Todo mundo vai ficar lá em pânico, paranoico, o que vai acontecer? E, claro, vai dificultar muito o voo. Sim. Então, a Kabbalah era não que tirar o lado físico, e nossas necessidades e desejos físicos. A Kabbalah quer só equilibrar aquela outra asa. A segunda asa, para o avião, sim, ter um voo mais... manobras, isso, subir, descer em vários lugares, subir em níveis de consciência. Subindo, tudo, mas com equilíbrio, com balanço, sem perder o balanço. Isso é fundamental. E a gente está no ponto, seja em termos pessoais ou planetários, onde a gente precisa desse equilíbrio. A gente exagerou demais num lado. Perfeito. Rabino, o senhor foi um dos... eu não conheço os outros, na verdade, conheço, não lembro os nomes agora, mas o senhor foi um dos poucos, talvez, rabinos. O senhor foi ordenado pelo Ravi Berger. Foi, sim. Isso em que ano aconteceu? Então, querido, a minha jornada na Kabbalah começou, na verdade, vamos dizer, eu não escolhi o caminho da Kabbalah, nem de ser rabino. Isso não foi o sonho da minha juventude. Por isso eu falo que, mais que eu escolhi a Kabbalah, foi a Kabbalah que me escolheu. Quando o mestre está pronto... Isso, né? quando o discípulo está pronto... Está pronto, o mestre... Isso, a luz, o mestre aparece. Exatamente. Né? Então, aparentemente, isso, sem saber, cheguei num ponto da minha vida que fiquei pronto para receber a Kabbalah. E realmente comecei no ano 1982 a estudar a Kabbalah. No século passado, 1982. Quem lembra daquele ano, do século passado? Eu tinha 4 anos. Você tem 4 anos. Opa, tá bom. Eu já tinha 22 anos de idade. Nossa. Aquelas por acaso da vida, alguém me convidou para uma palestra, o meu mestre, o Rav, apareceu dando aquela palestra. Isso em Israel? Em Israel, em Tel Aviv. Em Tel Aviv. Comecei lá e realmente me apaixonei pela Kabbalah, pela verdade, pela transparência, pela sabedoria. Eu falei, eu quero seguir esse caminho. É fascinante, realmente. Sim. Fascinante. A partir dali, claro, comecei a estudar Kabbalah com mais intensidade, mais profundidade. E comecei a ensinar Kabbalah também lá em Israel. Comecei a viajar entre a cidade, Tel Aviv, Haifa, Jerusalém, dando aula nas comunidades. E depois o meu mestre, o Rav Berg, falou, olha só, chegou a hora para você viajar no mundo. Meu signo é Sagitário. Falei, maravilha. Vamos viajar. E comecei a viajar para a França, Inglaterra, Bélgica, depois Estados Unidos, onde continuei os meus estudos com o Rav Berg, pessoalmente. Isso em Nova York. Em Nova York. E depois viajei para Los Angeles, outras cidades, trabalho com as comunidades. Sim. E na hora certa, eu vou dizer, depois de 15 anos... Após 15 anos? Depois de 15 anos, depois de muito trabalho, viagens, o Rav resolveu que chegou a hora para me ordenar como rabino. Como rabino. Sim. Uau. Então precisava de me provar.
Porque o caminho da Kabbalah é diferente. A trajetória da Kabbalah é diferente de um caminho comum de se tornar rabino. Hoje, a pessoa pode entrar na yeshiva chamada com mais ou menos com 12, 13 anos, estudar a partir de 18 anos. Se ele começa a estudar para ser rabino, depois de 4 ou 5 anos, é como uma faculdade. Sim. Mas o caminho da Kabbalah exige um pouco mais. Mais do que o do rabino. Sim. Então, o senhor está dizendo aqui, está desnudando isso. É a primeira vez que eu escuto o senhor dizer exatamente isso, que a Kabbalah para o senhor é mais desafiante do que ser o rabino. Sim, com certeza. Sim. Uau. Porque ser o rabino hoje é algo bem técnico. É técnico. É bem técnico. Por isso, para ser rabino, comum, assim, não precisa estudar Kabbalah. Sim. O meu rabino exigiu os dois. Ele exigiu os dois? Claro, os dois. Quer dizer, o lado técnico de estudar as leis, estudo profundo das leis, da prática, e também para eu precisar me provar perante a comunidade, meu trabalho, como mestre, como professor, como guia espiritual, para receber a ordenação ou a bênção dele de ser também rabino e mestre de Kabbalah. Uau! Sim. São dois caminhos paralelos que se juntam. E aí o senhor iniciou a vinda para o Brasil logo após isso? Não. Realmente foi um ano antes. Eu cheguei aqui... Antes de ser rabino, inclusive? Sim, cheguei aqui em 97, sim. Como professor da Kabbalah. Tá. Depois de um ano aqui, já lidando com uma sinagoga, com comunidade, mas ainda sem um título de rabino. Certo. O Rav Berg convidou alguns professores do mundo, de Israel, da Europa, dos Estados Unidos, para um seminário, retiro, Shabbat, em Miami. E lá ficamos uns 4 dias com o Rav, com estudos, orações e aulas muito profundas. E no final daquele seminário, ele escolheu uns 5, 6 professores e fez a ordenação. De rabino. Sim. Uau, que fantástico. Sim. E o senhor veio um ano depois para o Brasil e ficou aqui durante quanto tempo? Quer dizer, já tinha cheguei em vindo 97, antes. Em 98... Até 2004, é isso? Fiquei até 2004, por 7 anos. Cuidando do Centro de Estudos da Kabbalah, em Genópolis, que também tinha na sinagoga. Mas durante a semana a gente dava aulas, cursos de Kabbalah, que incluía também astrologia cabalística, reencarnação, meditação, geometria sagrada, gemátria, retiros, seminários. E também naquela época fiquei viajando para o Rio de Janeiro, dando aulas, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, sempre com essa mensagem, abrindo a Kabbalah para todos, sem preconceito. Isso é uma das coisas que o senhor está falando agora, que tem ainda, eu vejo algumas pessoas falando que tem um preconceito, existia, né, pelo menos um preconceito muito grande da Kabbalah lá de trás da história, né, e falar, puxa, aquele cara é cabalista, aquela pessoa é cabalista, e sempre era focado nos homens, né. A questão das mulheres era uma questão que isso foi desmistificada recentemente, inclusive, né? Que não era bem assim a história. Conta essa história pra gente, Rabino. Então, mais uma vez, claro, temos a Kabbalah, temos os princípios espirituais, aquelas leis universais, cósmicas, metafísicas, transcendentais que governam o mundo. Por outro lado, temos a cultura, tradição. Então, se a gente vai para os primeiros cabalistas. E até perguntar, quem foi o primeiro cabalista? Tudo homem, né? Não, lembrei. Sim. Aqui, né? Muito bom. Mas a gente vai um pouquinho antes. Sim, na época do Abrão. A gente fala que Abrão é um dos primeiros cabalistas, sábios da Kabbalah, e também fundador de todas as religiões monoteístas.
Mas ele tinha também a sua esposa, a Sara. Então a gente fala sobre o patriarca Abraão e a matriarca Sara. Sim. E, guerreira, né? Guerreira. E também quando Abraão entrou numa polêmica, numa confusão interna, uma dúvida interna, ele não sabia como lidar com uma situação. Ele foi rezar a Deus e Deus falou, vai para Sara. Tudo que ela fala, você vai obedecer. Então, isso mostra o nível espiritual da mulher e como a Torá, a Bíblia, a Sagrada, ela trata a mulher não menos do homem, pelo contrário, às vezes até mais superior em termos espirituais e conexão com a divindade. E isso foi assim por séculos, até a Idade Média. Na Idade Média, claro, os rabinos sábios do Kabbalah, eles viviam entre a comunidade. E chegou aqueles preconceitos contra a mulher. E até chegou um ponto, claro, que os rabinos, os maridos, tinham medo de falar que minha esposa ela é sábia. Porque naquela época... Era o preconceito da sociedade. Da sociedade, exatamente. E nunca foi uma restrição da própria Kabbalah. Muito pelo contrário, porque sempre existiu. Pelo contrário. Sim. Mas temos que lembrar que naquela época queimava bruxas. Quem eram as bruxas? Sim. A curandeira, aquela pessoa que tratava com ervas. Então isso foi visto como uma ameaça para o homem ou a constituição. Ignorância pura, né? Ignorância pura. Ignorância pura. Pura. Ignorância negra. Sim. Pura não. Tem nada de pura. Realmente, a ignorância negra. Isso foi uma época muito horrível. Quer dizer, ameaçando a espiritualidade. Por isso os homens falaram, olha só, esposa, você fica aqui em casa, você fica quieta. Tudo bem, você pode, claro, estudar, Kabbalah, meditar, fazer tudo, mas sem o vizinho ver. Uau! Sim. Isso foi a abordagem dos sábios espirituais, não só da Kabbalah, de todas as sociedades. E eles fizeram isso simplesmente como proteção. Como para proteger a esposa, claro. E também com medo. É isso mesmo, medo, claro, da sociedade ou dos preconceitos ou da autoridade religiosa, talvez, autoridade de tirania, enfim. Foi realmente para proteção. Quer dizer, na Kabbalah, nunca a mulher foi proibida de estudar Torá, espiritualidade, Kabbalah ou qualquer conhecimento. Quer dizer, quem chega e fala, a mulher não pode estudar Kabbalah, não pode fazer, ainda está vivendo nessa ignorância negra da Idade Média. E temos que quebrar esse preconceito e falar, a mulher, como homem, ela tem todos os direitos iguais e capacidades e inteligência igual e até às vezes mais. Sim. Então, quer dizer, temos que sair daquela influência realmente muito negativa e resgatar os princípios cabalísticos da origem, da fonte, e aprender dos fundadores, não só das religiões monoteístas, mas os fundadores da nossa civilização atual. Sim. Fantástico, que aula, que aula, que aula. Sim. Né? O Ricardo está ali só de olho e ele fica assim, ó. Sim. É muito bom. Sim. Rabino, falando sobre o homem e a mulher. Hoje eu vejo muito nos grupos de estudos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é 98%, eu diria, da presença do feminino, né? Muito bom. Uma boa observação. Aonde o senhor... Triste, mas boa. Triste, na verdade feliz também, porque as mulheres têm o seu espaço, né? Mas triste pelos homens. Triste pelos homens. Onde o senhor encontra essa separação da busca pelo autoconhecimento, pela espiritualidade do masculino? Tem alguma... A Kabbalah explica isso de alguma maneira? Olha... sim, a Kabbalah explica muitas coisas, na verdade.
E também, inclusive, esse fenômeno. Em todos os cursos, aulas, sim. Quer dizer, a gente fala sobre a porcentagem entre homem e mulher. A média é 2/3 mulher, 1/3 homem. Isso é bom ainda. E às vezes é mais mulher do que isso. Sim, em outros grupos é mais mulher. A mulher, a consciência feminina. A gente fala sobre a consciência feminina e a consciência masculina. A consciência feminina, por si própria, é uma consciência que é mais ligada, conectada ao divino, à divindade. Até o assunto da alma. É considerada também uma entidade feminina, a alma feminina. E também a gente fala sobre o lado feminino e o lado masculino, que está dentro de cada gênero. A mulher tem o lado feminino, masculino, e o homem também. Sim. A sociedade, voltando ao seu assunto, a sociedade, infelizmente, ensina o homem, ou exige ainda do homem, de oprimir e reprimir o lado feminino dele. Que é o sentimento. Exatamente, sentimento, inteligência emocional. Inteligência emocional é super importante para desenvolvimento espiritual e crescimento espiritual. Porque o nosso contato com o divino, com o além, é através da emoção. É uma experiência, é uma vivência espiritual. A vivência espiritual, ela é emocional e não necessariamente tão intelectual. O nosso intelecto foi também treinado para pensar numa certa forma, o que é lógico. Mas a gente sabe o que é lógico hoje, muda amanhã. Sim. E vice-versa. Então, a lógica também ela não é algo fixo, não é concreto. Mas nosso sistema de educação ainda está ensinando o raciocínio, intelecto, concreto e fixo. E a gente está, crescendo no mundo desde a nossa infância, né, nesse raciocínio, a nossa mente intelectual. E quando alguém fala sobre reencarnação, não faz sentido. Mostra uma prova. Mas uma prova onde? A prova é você, a prova é eu. A prova é minha vivência espiritual, que através da minha meditação, eu passei para uma outra vida, uma outra imagem, a imaginação. Sim. Então, a imaginação também é um elemento que nossa sociedade, nosso sistema educativo reprime. A própria expansão da consciência, né? Que aí você expande de uma maneira, a gente fala de enteógenos, né? Enfim, tem vários tipos de enteógenos, o senhor conhece alguns também, que você consegue fazer essa transcendência de uma maneira muito segura, de uma maneira muito real, e é você com você, né? É você com a sua consciência, né? Exatamente. É eu comigo mesmo. Sim. Quer dizer, é algo chave, essa frase é algo chave para quebrar a influência do mundo externo. Sim. E começar a jornada espiritual para o invisível. Para ver o divino que está dentro de nós. A mulher, por sua natureza, ela tem uma inteligência emocional mais evoluída do que o homem. O homem precisa trabalhar muito. Sim. Para desenvolver e chegar no ponto do começo da mulher. E também tem muitos preconceitos ainda, que o homem é sujeito ainda, aquele preconceito. Onde você foi ontem? Fui para uma aula de meditação, uma aula de constelação familiar. Homem, o que é isso? Você tem homem, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro. Tem que ir pro boteco tomar cerveja e... Esse também é outro lado, sim. É outro lado. Então, ainda estamos nesse preconceito que a gente tem que quebrar e modificar. Agora vem também as exigências ou a necessidade da mulher. Uma mulher tem uma necessidade maior de aproximar a espiritualidade do que o homem. Uma necessidade, no começo,
intrínseca, básica. Isso não quer dizer que, por outro lado, pelo fato que o homem sente menos esta necessidade, isso quer dizer que ele precisa investir mais ainda para começar a sentir essa necessidade. E não se afastar, né? É não se afastar, para preencher mais. Porque o ponto do começo, comparando entre homem e a mulher, o ponto do começo mais alto. Por isso você fala com a mulher sobre espiritualidade, inteligência emocional, vivências espirituais, ela vai se abrir. Sim. E também a mulher, eu vou dizer, tem uma vantagem enorme, entre as vantagens, em comparação ao homem, que é a gravidez. Que ela já está conectada com o divino pela própria natureza. Sim. Quando eu vi a minha esposa pela primeira vez grávida, eu senti pela primeira vez ciúmes. Olha, é ciúmes. De onde vem ciúmes? Eu queria experimentar essa vivência de carregar um ser vivo dentro da barriga. Quer dizer, claro... impossível. Humanamente impossível. Não sei se vai fazer... Mas só para sentir, carregar uma vida dentro de mim e cuidar de uma vida dentro de mim. Claro, a minha filha, meu filho, mas Então isso foi algo que eu falei, agora eu entendo a vantagem que a mulher tem, até no olhar do divino. A gente fala que Deus, quando a mulher, ela chora, Deus, ele pega as gotas, as lágrimas, e vai contando. De tanto carinho Deus tem para as lágrimas da mulher. É um ser realmente divino. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai valorizando o valor do feminino, da maternidade em nossa sociedade, em nossa vida. E, no final, sim, cada um de nós é fruto de uma gravidez. Sim. Não estaríamos aqui, né, Rabino, se não fossem as mulheres. Exatamente, né? São mulheres. Então, essa dádiva divina que a mulher tem, e o contato você falou com a alma do filho, da filha, aumenta mais ainda a intuição, aquela voz da alma, para sentir, para uma consciência além. E o homem não tem essa dádiva. Não tem essa dádiva, mas tem um trabalho muito lindo e que tem um equilíbrio entre essa junção do masculino e o feminino. Isso é o que a gente que quer é justamente uma conexão pura, né? Sim. A Kabbalah diz em alguns textos que já li, inclusive, dos teus livros. Vamos falar dos teus livros aí? Vamos. Já. Quero saber as novidades. Apesar de já saber, mas enfim, o público ainda não, talvez. A Kabbalah fala em um nível de intimidade, que é justamente o nível de intimidade entre o ser e o outro. Vamos falar do masculino e feminino, que eles precisam ter uma consciência. Como é que funciona essa junção, né? Porque o senhor disse que teve ciúmes, né? Eu sei. Né? Mas foi o ciúme da tua esposa com o divino e, poxa, é lindo, né? Até de ouvir isso, muito, muito sagrado. Obrigado. Eu escuto de uma forma muito sagrada isso. Mas a gente sabe que o ciúme, a imaturidade dos seres humanos, elas existem, né? Existe em cada um. E é justamente onde eu vejo os ensinamentos da Kabbalah desmistificando, né? Entendendo, trazendo para né? Trazendo para dentro esse entendimento do masculino e do feminino dentro do próprio homem. Porque eu conheço alguns homens, tenho alguns amigos que fazem trabalhos espirituais e que é de uma sensibilidade que eu falo, puxa vida, que ser é esse? Chega uma hora que eu entro num outro nível de consciência, que a gente entra
na espiritualidade chega um ponto que não existe mais o masculino e o feminino, tudo é uma coisa só. Faz sentido? Dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo, Sim, correto? Sim, claro. A divisão, quer dizer, nosso mundo... Ele é dualista. Isso, tem polaridade, tem os opostos, tem feminino, masculino. Todos são conceitos relativos, que a gente, claro, aplica conceito do nosso mundo em relação ao divino. Mas quando a gente realmente transcende o mundo da dualidade, a gente entra no mundo da unicidade. Exatamente. Onde já não tem mais masculino, feminino, polaridade, os opostos para cima, para baixo, superior, inferior. Isso é a nossa meta. E faz muito sentido o que você fala. Quer dizer, naquele mundo é pronto. Quer dizer, já não tem mais aqueles instintos físicos. Ou julgamento. Viscerais. Ou qualquer coisa. Porque a mente já entra numa outra frequência. Exatamente. Sim, uma frequência de união, de unicidade. O termo que está escrito aqui no livro é afinidade de forma. Forma. Nosso mundo tem formas. Cada coisa tem forma. Sim. E a forma, na verdade, ela descreve algo que faz parte da essência. Não é por acaso que alguém nasce ou cresce com aquele corpo, ou gosta daquela casa, gosta daquele carro, porque a forma é uma expressão da nossa consciência interna, do nosso ser interno. Mas quando a gente alcança aquele nível de união, ou de consciência transcendental, a gente transcende o mundo das formas. E chega no ponto de afinidade das formas. Todas essas formas se unem em uma forma só. Uma única forma. Por isso, em Gênesis, está escrito que Elohim criou os céus e a terra era sem forma. Sim. Sem forma. Quer dizer, a forma ainda não apareceu, mas a consciência divina que criou aquela forma já existia. Isso é o nível que a gente quer alcançar. Transcender a forma. E o senhor está falando uma coisa aqui que me lembra muito a neurociência, né? Que dentro da neurociência é estudado justamente a força do pensamento. Sim. Né? Existe uma capacidade infinita, que eu entendo dessa forma, me corrija por gentileza, Não, imagina. Que dentro do pensamento, assim, antes de você simplesmente falar, antes da própria fala, vem o seu pensamento, e é onde esse pensamento tem que estar alinhado com a divindade, né? Para que a gente não fala, como é que chama? Lashon Hara. Lashon Hara. Maledicência. Que é com a língua. Com a língua. Né? Ou seja, quando você não tem a consciência do divino com o pensamento e com a língua, tem uma força, tem um poder, tem uma energia nesse pensamento e nessa palavra, o poder da palavra, tem uma força muito infinita, tanto para o bem ou o mal, aqui olhando de uma dualidade, né? Sim, está certo. Quer dizer, no mundo, o pensamento. Vamos pensar, vamos perguntar. De onde vem o pensamento? Claro, o cientista vai explicar o cérebro, neurônio e aquelas pulsações químicas, eletromagnéticas, tudo bem, quer dizer, isso físico. Mas será que é o cérebro que gera também o pensamento, ou o cérebro só canaliza. Ou vai direcionando o pensamento. Porque pensamento, como a palavra mente, que temos o cérebro e temos a palavra mente. Então, bem, o cérebro é algo físico que está dentro da minha cabeça. Da caixa craniana. Agora vem a pergunta. Minha mente. Onde está minha mente? Está no espírito. Muito bom. Então a mente não está na orelha ou no cérebro. A mente é algo energético. É energia. Exatamente. Sim. Então a gente não deve falar sobre o cérebro só
e esquecer aquela palavra, mente. Não, mente também faz parte do cérebro e do meu corpo. Até na Kabbalah a gente fala que cada órgão tem sua própria mente. Tem a mente do coração, a mente do fígado, a mente do pulmão. Então, tem muitas mentes, mas a intenção é harmonizar todas as mentes, a mente do cérebro, a mente do coração, para que seja uma mente só. Aí completa. A gente entra em Ana Bekoa, talvez? Sim, através da meditação, através da conscientização, harmonização física, claro, começa com espírito, mente, emoção e físico. Alinhar. Alinhamento. Isso é fundamental. Então, voltando à pergunta, de onde vem o pensamento? O pensamento, então a Kabbalah, vem do que nós chamamos como a mente do Criador. Quer dizer, o Criador também tem uma mente. Aquela mente... Seria o nosso cloud. O grande computador universal. Isso, a mente da criação. Porque tudo é pensamento. Sim. Tudo. Tudo é... Emanação divina. Emanação de frequências de pensamento. Tudo. Planetas, constelações, galáxias, tudo. Até quando a gente fala sobre uma frequência. Frequência vem de onde? Do pensamento. Quer dizer, tem uma inteligência energética que gerou aquela frequência. A origem infinita do pensamento, daquela inteligência energética de todos os pensamentos em um pensamento só, é a mente do Criador. Quer dizer, todos nós, toda a criação está dentro do pensamento do Criador. Agora, o ser humano. Cada ser humano é uma célula, uma coisa pequena, que pega uma parte daquele pensamento infinito. E quando entra em nossa mente humana, a nossa mente é limitada, por enquanto. Então, aquele pensamento infinito vira um pensamento finito, limitado, que é necessário para sonhar, ter um sonho específico, um projeto, uma ambição. Então, a gente já cria, pega um pedaço do pensamento infinito. O fragmento. Isso, fragmento. O fragmento. Tem um bolo inteiro e pegou um pedaço do bolo. Ah, meu pensamento, é o meu pedaço do bolo. Tudo bem. E agora vem, claro, o processo. Como pegar o pensamento, que vem de uma origem infinita, e como particular, quer dizer, ou transformar o pensamento infinito para o meu pensamento particular. Muito bom. E agora entra a mente. A mente passa para o cérebro. E o cérebro começa com os neurônios. Vamos lá, vamos trabalhar, pessoal, vamos trabalhar. Gastando energia, né? Sim, vamos realizar o nosso sonho. Mas antes de realizar o sonho, você falou, o pensamento vem para a fala. Eu preciso verbalizar o meu pensamento. Por que é necessário verbalizar ou escrever? Para eu entender o meu pensamento. Por isso, o compartilhar. Eu quero compartilhar com meu parceiro, colega, esposa, amado, amada, sim, o meu pensamento. Olha só, eu quero fazer assim. Verbalizando, eu começo a entender melhor o meu pensamento. Organiza, né? Organiza, coloca, isso certo e errado, prioridade, como organizar. Então, verbalizando, isso é a força da boca. Claro, tem também, como você falou, o outro lado. Ao invés de pegar o pensamento de forma pura e vai verbalizando, para realizando o meu sonho, eu posso, claro, tem livre-arbítrio, de pegar um pensamento e usar o pensamento como julgamento, crítica, para condenar o meu amigo. Olha só, aquela pessoa que ele faz, xingar, maledicência, falar mal. Que é muito comum. Infelizmente. Sim, infelizmente pode acontecer. E existe a luz também, né? Isso é a má língua. Má língua. Por isso temos, por outro lado, a língua sagrada. Temos a língua impura e a língua pura. Mas aqui, a Kabbalah fala que a língua sagrada não é um idioma.
E isso treina o ser humano como consagrar a língua. Não só para não falar mal do meu amigo, mas também consagrar o pensamento. Porque no final o meu pensamento vem do Criador, que é puro, é sagrado. Mas às vezes o pensamento nessa passagem para a língua, se minha língua é impura, eu vou amaldiçoar o meu próprio projeto, o meu próprio pensamento. Uau, que capacidade, né? Não é? Sim. Por isso a gente tem que consagrar a língua. Porque se ontem falava mal de um amigo, eu desecrei a minha língua. Então, pensamento puro, eu vou amaldiçoar. Desecrar o meu próprio pensamento. E a pessoa vai abrir uma loja, vai abrir um negócio e tudo anda ruim, tudo não anda bem. E o dinheiro entra, mas sai. Aqueles acidentes, aqueles imprevistos, é toda confusão. E a pessoa não sabe. Ah, Deus, por que você me castiga? Claro, aquela coisa absurda. Sim. O ser humano sempre quer achar um culpado, né? Exatamente. Então, sempre quer achar um culpado. Ou a esposa. Ou a esposa, ou é o sócio, filho, ou é o vizinho, ou é o vizinho, ou Deus, ou alguém. Nunca ele, né? Isso é o assunto. Assumir a responsabilidade. A autorresponsabilidade. Pela vida, pelo destino. Aprender a lei de causa e efeito, que nada acontece por acaso, porque tudo efeito tem uma causa. E quem é a causa? Nós. E essas são as leis. Você falou aí, a causa e efeito é uma das leis espirituais divinas. Sim. Né? A lei do autorresponsabilidade também é uma outra. Claro, né? Entre outras, uma lei né? cósmica, sim. Eu entendo a Kabbalah e às vezes eu explico para algumas pessoas da seguinte maneira, e eu falo assim, poxa, dentro do universo, a Kabbalah me trouxe um estado de consciência, de aprendizado também, muito importante, que foi conhecer as outras leis divinas. E essas leis, elas têm uma energia, através dos 72 nomes sagrados aqui, que aqui, o senhor sabe da minha história, Maharishi foi uma das capacidades que eu encontrei força para mudar a energia. Parabéns. E que eu vejo isso assim como uma coisa muito sagrada mesmo. Assim, aqui 72 sagrados é realmente sagrado. Entender não só isso, porque a Kabbalah é infinita, né? A Kabbalah é infinita, né, Rabino? Agora eu estou entendendo a dificuldade que o senhor falou, né? Que o desafio é bem maior da Kabbalah do que ser Rabino. Agora eu estou entendendo. Sim, demorou 15 anos para passar muitas teses, muitas provas e aprovações, até o Ra falou, agora você está pronto para ser Rabino. Rabino, uau. Sim, mestre Kabbalah é Rabino. E eu explico assim, justamente, a Kabbalah, ela te dá uma oportunidade, ela te abre uma porta, né? Tem um ditado que a gente fala, dê apenas um passo em direção à luz e eu darei 10.000 passos, assim, 1.000 passos ao seu encontro, né? Então, a luz, ela não invade, né? Não existe coação, né? No mundo espiritual, correto? Porque tem mais uma lei, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, por causa do livre-arbítrio. Isso, é a lei de ouro da criação, o livre-arbítrio. Mas a partir do despertar da consciência, que eu acredito que esse foi o primeiro livro que o senhor escreveu aqui no Brasil. Sim, o Despertar da Consciência. Um livrinho pequenininho, que realmente é um despertar, é um convite, né? Sim. Vou deixar aqui para vocês verem. E esse, assim, eu não vou colocar todos não, Rabino, porque são vários. São quantos livros? Mas pelo menos o Despertar da Consciência, porque tem uma pessoa que pergunta como e onde começar a estudar Kabbalah. Então, claro, hoje em dia tem... Quer dizer, não faltam mestres e professores de Kabbalah. Sim, muitos bons, inclusive. Sim. Agora, do meu lado, o que posso oferecer realmente é aquele livro, O Despertar da Kabbalah, só para dar o primeiro passo. Sim? Despertar da consciência. O Despertar da Consciência. Despertar da Kabbalah. O Despertar da Consciência, sim, da Kabbalah. Sim.
E depois temos Kabbalah e as chaves secretas do universo. Que é aquela capa, ainda a mesma capa que tem o... Capa azul, com iceberg. Com iceberg, assim, que é só a pontinha. Exatamente, para isso. Lá embaixo. Para saber que o que é revelado muito, muito pequeno muito em comparação a coisa que tá ainda está para ser revelado. Para ser revelado. Isso. Sim. E também temos o livro Árvore da Vida. Árvore da Vida, maravilhoso. Sim. Então, esses 3 livros é bom para começar. É o início, sim. Também tem o canal de YouTube, onde eu lanço mensagens da porção semanal hebraico Parashá da semana, sim. Aquela mensagem semanal, da energia semanal, que a pessoa pode também ouvir para pegar uma mensagem, se alinhando a nossa vida. Também tem encontro de 4 aulas no YouTube, que a pessoa pode assistir, que fala sobre uma introdução à Kabbalah para conhecer, para primeiro degustar. Degustar. O que é isso, Kabbalah? Sim. E os livros que o senhor tem, por exemplo, o livro de orações, que aquilo é uma outra Torá, né, Rabino? Fala a verdade, né? Sei. É uma obra que demorou uns 3 anos. 3 anos de muita trabalho. Muita pesquisa. Sim, diário. Todo dia. 6 a 8, 9 horas de trabalho para produzir aquele livro de orações. E, mais uma vez, a gente fala livro de orações, mas não só orações, também tem explicações das orações. Sim. Dos salmos, das meditações, tem um guia de autocura também. Sim, eu já dentro daquele livro. Então, é isso mesmo. Então, é um livro que inclui muitas ferramentas, a gente fala, ferramentas espirituais e emocionais, para navegar nesse mundo interno. O senhor falou de mundo interno e lá no início a gente falou que ia falar, que eu falei, vamos chegar ali, eu acho que está chegando o momento, Rabino. Tá. Explica pra gente, existe Fibonacci. Fibonacci foi um matemático, né? Muito antigo, inclusive, não lembro o século aqui, vou colocar aqui, vou pesquisar e colocar. Que ele encontrou uma geometria, né, através de uma frequência de Fibonacci, né, que tem o mesmo nome dele. Mas a Kabbalah também explica, através dos números da tetagrama, que chega ao número 26, se eu não me engano. 26, exatamente. Então, certo? Só para explicar ao público o que você está dizendo, o tetagrama tem 4 letras, como você falou, Yud, depois Rei, depois Vav, depois Rei. Sim. Agora, cada letra em hebraico tem um valor numérico. Sim. A letra Yod, 10. A letra Rei, 5. Vav, 6. E a segunda letra Rei, também 5. Juntos dá, em total, a soma é 26. 26. Sim, esse é o valor numérico do tetagrama. Agora, tem muitas pesquisas, tem também um vídeo no YouTube que fala sobre a frequência e a conexão entre a frequência energética do DNA, 22 cromossomos, que é igual ao alfabeto hebraico. Tá. Sim, 26 combinações diferentes dos blocos. Então são 26 combinações, que é justamente a mesma frequência do tetagrama. Sim, exatamente. Podemos falar frequência? Sim. Mesma frequência. O tetagrama também tem 4 blocos iniciais do DNA. Então, quando a gente entra no código genético, a gente vai ver que realmente tem uma correlação muito forte entre, claro, o princípio da Kabbalah, os nomes sagrados, e o nosso código genético. E até a palavra Gênesis. Gênesis, vem de gene. E por isso a gente fala nas aulas também sobre consciência energenética. Energenética. Uau. Por quê? Sim, tem um lado biológico, químico do gene, mas também tem a frequência energética do gene. Não devemos esquecer a mente do gene. Sim. Então, a Kabbalah quer tratar a mente do gene que é energenético. Sim. Rabino, tudo é onda? Claro, Einstein já falou isso.
Não é uma invenção da Kabbalah. Não é. Não, uma vez que a mente do ser humano, ela realmente se expande e entra em contato com a mente do universo, porque o universo é um universo autoconsciente. Sim. Pronto. Nossa mente é limitada, volta ao útero, à sua origem. Rabino, outra pergunta. Com essa capacidade de consciência, de expansão da consciência, quais são as dificuldades do ser humano? Estando em harmonia, em união com o divino, estando em equilíbrio, quais são as dificuldades do ser humano? Então, quando a pessoa entra no curso do Kabbalah, uma das primeiras coisas que eu falo é: olha só, pessoal, vocês todos já sabem Kabbalah. Vocês ainda não sabem disso. Minha função é para ajudar vocês a relembrar o que vocês já sabiam, que é Kabbalah. Porque a alma sabe Kabbalah, a alma sabe tudo. Mas a gente, quando nasce, entra no mundo de amnésia, esquecimento. Uhum. E aqui é o ponto crítico. Então, para estudar Kabbalah, a maioria do tempo é investido em o quê? Quebrar barreiras, quebrar preconceitos, tirar auto-mentiras. Isso é a dificuldade que você falou. Tirar os clipotes. As cascas. As cascas da ignorância. As camadas. As camadas negras de ódio, de autodestruição, de autoflagelo, de medo. De não merecimento. Hã? De não merecimento. Não merecimento, todas aquelas cascas. Sim. Essa é a dificuldade. Uma vez que a pessoa já está pronta para realmente assumir essa jornada de quebrar as cascas, de se libertar da própria ignorância negra espiritual, pronto. A pessoa já começa a jornada espiritual. Quanto tempo demora? Não sei. Depende da pessoa. 1 mês, 3 meses, 3 anos. Mas o que acontece é sempre um mundo paralelo. Quer dizer, um trabalho paralelo. Quebrou casca, revelou luz. Quebrou casca, revelou a luz. E essa luz que ilumina nossa alma, nosso ser, é a gasolina. Combustível. Combustível. Para continuar. E não desistir. Sim. É necessário uma determinação. E também apoio e ajuda do mundo espiritual, do mundo paralelo. Ou seja, nossos mestres. Das almas iluminadas. Por isso a gente fala muito sobre os mestres que já se ascenderam ao mundo espiritual, que sempre vêm para nos apoiar. Isaac Luria. A gente começa. Moisés, patriarcas, Moisés, Jesus, Buda, Maomé, não importa, Gandhi, não importa qual pessoa. Enquanto tem, claro, um mestre que vai nos acompanhando. Porque o mestre é uma escolha do aluno, do discípulo. Afinidade, né? Afinidade, exatamente. Tem que existir afinidade. Sim. E não faltam santos e santas. É só uma questão de saber, através de nomes sagrados e chaves, e frequência energética, como estabelecer essa conexão, essa afinidade. Porque cada alma é uma outra frequência. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa acredita em Jesus como o seu Salvador, o seu Cristo, muito bom. E a pessoa clama a Jesus, mas não sabe entrar na frequência. Então, claro, apesar de todo o clamor, de todos os pedidos, Jesus está ali. Ele quer ajudar mais do que a pessoa sabe como se ajudar. Sim. Mas ele fala, olha só, o número está errado. Se você está... Ele fica cochichando e você não escuta nada, né? Discando o número errado. Você está sintonizando uma rádio numa alta frequência, querendo ouvir notícia, não vai ouvir nada. E a pessoa fala, Jesus, por que você não me atende? Estou chorando. Muda a frequência, meu filho. Isso é o que a Kabbalah ensina. Como entrar na frequência.
E é uma coisa muito bonita que o senhor disse agora, Rabino, que também é talvez, das coisas para a gente desnudar aqui, é que muitas pessoas pensam, né, que a Kabbalah é uma coisa simplesmente de judeu, e isso é uma coisa que já tá desnudada, isso, né? Sim, mas ainda não é o suficiente. Por isso, a gente faz cada vez mais seminários, congressos, para reforçar que Kabbalah não é uma religião. Não é. Com todo respeito, com todas as religiões. Sim. Religião católica, muçulmana, religião judaica, muito bem. Porque a Kabbalah, ela existe. Ela existia no mundo bem antes do aparecimento das religiões. As religiões é uma forma do ser humano criar um pacote, criar um rito, uma rotina de orações, de rezas, de festas, datas, tudo bem. Isso a gente respeita, claro. Sim, claro. Por isso a gente fala, para estudar Kabbalah, é preciso ser judeu? A resposta é não. Não. É preciso acreditar em Deus? Também não. Pode um ateu, pode estudar Kabbalah? Sim. Porque a Kabbalah não prega fé cega. Sim. A Kabbalah é uma linguagem, ensinamentos para ajudar o católico a ser melhor católico, o judeu melhor judeu, muçulmano melhor muçulmano. É o ser humano, o melhor ser humano. Que é justamente aí. Sim, sim. E teve uma época, Rabino, acho que talvez o senhor, não sei se o senhor participou, eu vou perguntar agora porque é uma curiosidade. Teve uma época que apareceu muitos cabalistas e pessoas famosas, inclusive Madonna. Sim, a onda de Madonna. A onda da Madonna, né? O senhor participou nessa época? Foi nessa época aí? Que ano foi isso? O senhor lembra, não? Mais uma vez, estamos falando sobre os Estados Unidos. A vida americana é a cultura do americano. Temos que saber, é diferente da cultura brasileira. Estamos falando nos anos 80, quer dizer, o contato com as celebridades começou no ano 85, 86 em Los Angeles. 86, talvez. E, mais uma vez, aquela onda de meditação, de yoga, espiritualidade. E a Kabbalah também pegou ou entrou. Mais uma vez, pessoas estão procurando, então temos que lembrar. Mesmo sendo uma celebridade, a pessoa mais rica no mundo, é um ser humano. Sim. Com problemas, com desafios, sim, com obstáculos, com, mais uma vez, relacionamentos, crises. É um ser humano. E também era muito dito, né, que todo cabalista são milionários, né, Rabino? Tomara. Vamos deixar assim? Não vamos entrar nesse mérito. Deixa assim, né? Somos milionários também, né, Rabino? Pode ser muitas coisas que falam, mas estamos aqui para desnudar. Estamos aqui para desnudar. Isso, falar as coisas em forma digna, digna, dentro da verdade, respeitando todo ser humano como ser humano. Sim. Isso é a coisa mais importante. A ética é fundamental. E, então começou aquela onda das celebridades no Hollywood e interagir com Kabbalah. Você sabe como que é um amigo, convida outro amigo. E também a Madonna entrou. O senhor deu aula para ela, não? Não. O Ravi Berger, sim. Sim. Ela realmente se aproximou muito ao Rav Berger. O Ravi ou a Karen? Não, primeiro com o Rav Berger. Com o Rav Berger. Claro, não vou dizer, claro, são juntos, é um casal. Sim, era um casal. Karen Berger é a esposa, claro, eles ficaram juntos, claro. Mas ela procurou mais uma consulta, mais uma vez. Sim, a gente pode descrever um pouco da intensidade da vida dessas pessoas, que vivem sempre como posso dizer, quer dizer, é o topo do topo, sempre estão ali na vida, veia, né? Isso, na veia, pulsante, né? Isso, é o estresse. O estresse é o máximo de estresse. E todo dia, é o dia todo. Aparecendo, fazendo shows, pessoas, crítica. Então, enfim, é uma vida que
não todo mundo é capaz de sobreviver, suportar. Muita energia, né? Muito estresse, muito. Por isso eles caem também nas drogas, como todo mundo sabe, para aliviar o estresse. Mas, claro, um ciclo muito cruel. Só se mata mais. Sim. A opção é entrar na espiritualidade para conseguir segurar o nível do estresse, para não se matar através daquela loucura, daquele estresse, no nível do estresse. E realmente ela conseguiu alguns encontros e consulta e apoio espiritual amador com o Rav, e ela respeita até hoje, muito, muito o Rav. E até no show dela, eu ouvi muitas frases que eu sei que ela aprendeu do Rav Perk. Jura? Sim. Sim. Uau! Sim. Então, mais uma vez, a gente falou sobre Lashon Hatov, Lashon Hara. Sim. A gente sempre tem que tomar muito cuidado da nossa língua. Sim. Porque a palavra que sai, ela nunca volta. Nunca volta. Sim. E falar em voltar, para onde o senhor está indo agora? Qual que é a próxima viagem? Então, querido, o meu namoro com o Brasil, vamos começar com isso. Começou no ano 1997. Cheguei aqui com minha esposa, com minha filha, que tinha 1 ano, sim, a Rachel, sim. Foi quando o senhor conheceu o Henrique? E o Henrique depois, nas aulas, nos cursos, comecei a conhecer o Henrique. Mas, como eu já falei, quer dizer, minha vida sempre estava cheia de viagens. E quando cheguei aqui, eu pensei que eu ia ficar aqui uns 6 meses, 1 ano, e depois para a próxima estação. Mas, como eu já falei, a Kabbalah nos chama, o Divino já planeja as coisas, e fiquei aqui por 7 anos. E graças a Deus, foram 7 anos muito, muito abençoados, cheios de ensinamentos, cursos, viagens internas, nacionais aqui no Brasil. Mas também eu organizei uma viagem ao Espírito Kabbalah para a Terra Santa, para Israel. O primeiro grupo do Brasil que saiu comigo foi no ano 1999, se não me engano. Sim. E fomos lá para a Terra Santa e todo mundo gostou. Por quê? Eu falo o seguinte, eu sou um canal, eu não sou a fonte da Kabbalah. Sim. Eu quero levar quem estuda Kabbalah para a fonte. E a fonte está na Terra Santa. Não só na Terra Santa, mas uma grande quantidade de fontes estão na Terra Santa. Onde tem a Casa dos Mestres. Sim, a Casa dos Mestres, Jesus, as igrejas, os pontos, centros energéticos sim, da Kabbalah. Que, aliás, no olhar dos cabalistas, Jesus também era um grande cabalista. Sim, sim. Que conhecia. E falta o senhor escrever um livro sobre isso. Assim, eu já tenho até o título, Jesus, o maior cabalista do universo. Tá bom. É um convite que eu faço. Tá bom, sim. Tá né? bom, sim. Eu acredito que... Quebrando preconceitos. Quebrando preconceitos. Mas a intenção não é só quebrar preconceito, mas a intenção é para criar união. União. E unicidade. Sim. A linguagem da Kabbalah. Fortalecer, né? Fortalecer. Sim. Realmente, Jesus passou muitos ensinamentos da Kabbalah no Novo Testamento. Sim. É só uma questão de saber a linguagem da Kabbalah. Mas quem é cabalista entende. Quem é cabalista entende. Quem é cabalista entende. Quem estudou Kabbalah vai entender todas essas parábolas, todos os códigos de Jesus que ele passou através dos seus ensinamentos. Que às vezes até os próprios discípulos dele não entenderam, porque ele falava numa frequência diferente da frequência comum. Maria Madalena escreveu um livro que chama Pistis Sophia. Nesse livro conta que Jesus, como um cabalista, ele falava com os discípulos dele de uma maneira diferente do que ele falava na multidão. Tá? É um livro curiosíssimo e realmente a linguagem que Jesus falava com os discípulos era mais direta, ela era mais cabalística, ela era bem mais cabalística. Muito mais cabalística. Ele canalizou a palavra divina através da palavra humana. Era direto. Mas isso com os apóstolos. Apóstolos, sim. Com os apóstolos.
E é interessante. Sim, né? sim, sim. É interessante. Então, falando sobre Falando viagens. das viagens. Eu agora moro no... Desculpa, atualmente moro no Canadá. Eu falei, entrando na frequência do inglês, preciso entrar na frequência do português. Atualmente moro no Canadá com minha família, mas eu faço questão de visitar aqui no Brasil, em São Paulo. Eu faço retiros, seminários, visito uma vez, 2 vezes, até às vezes 3 vezes por ano. Passo aqui uma temporada, porque tenho muitos contatos, e muitos amigos, e muitos alunos, e muitos amados aqui no Brasil. E continuando aquela tradição das viagens, estou saindo no dia 21 de maio do Brasil, com um grupo brasileiro, de brasileiros para o Egito. Ao Egito, ao Spira Kabbalah. Eu fui ao Egito 2 vezes já, e cada viagem é uma vivência profundíssima. Mas, Rabino, a energia do Egito não é uma energia densa? Ah, muito bom. Depende agora, claro, como a gente vai lá. Sim, tem muitas pessoas que até passam mal, que sentem aquele peso, aquela energia meio desequilibrada, vamos dizer assim. Mas o segredo é Kabbalah. Quer dizer, antes de ir, a gente, claro, faz encontros. Eu preparo as pessoas para o trabalho espiritual. A gente fala viagem, mas é um trabalho. É um trabalho, sim. Vamos ir ao trabalho no Egito? O que vai? Vamos trabalhar no Egito. Vamos trabalhar Arruma a mala e vamos. Trabalhar? Eu quero tirar férias. Então a gente usa a viagem, mas quando a gente começa a receber as primeiras inscrições, e fala, olha só, a gente vai fazer um trabalho espiritual, uma viagem. Sim, tem um lado turístico, tem um lado do lazer, da comprinhas, tudo. Mas tem o elemento, aquela asa, sim? Vamos equilibrar. É um trabalho espiritual. O Egito exige um trabalho espiritual muito, muito profundo. Sim. Que a gente, claro, maior faz. Do que na própria Terra Santa. Não vou dizer maior, mas é diferente. Diferente. Olha, para mim, quer dizer, visitando a Terra Santa, Egito, eu cheguei à conclusão que são 2 lados do mesmo livro. E quando você abre um livro, tem 2 lados. Sim? Tem 2 lados. O lado direito e o lado esquerdo. Então, a Terra Santa é um lado, e o Egito é o outro lado. Mas também o senhor já foi umas 500 vezes já? Quantas vezes o senhor já foi? Umas 10 vezes? 20 vezes? Quantas senhor... Não, Terra Santa? A Terra Santa, sim. Até passei muitos anos lá, morando, estudando e ensinando Kabbalah. Mas também eu tento, pelo menos uma vez por ano, ir para Israel, a Terra Santa. Às vezes com grupo, às vezes sem grupo. Mas com grupo, sem a época da pandemia, graças a Deus, quase todo ano a gente viaja para a Terra Santa com grupo. E vai ter mais. E vai ter mais, vamos continuar, sim. Sim. Mais. Mas também para fazer uma mudança de roteiro. A gente viaja para Egito, Peru, Marrocos, Espanha. Amazonas também? Amazonas, sim, a gente vai viajar para a Amazônia. Tá. Tudo a Espírito Kabbalah, que aumenta mais uma dimensão de consciência, aquela conexão íntima. Isso não é só para tirar foto de prédio e voltar e mostrar para amigos. Postar no Instagram. É postar. Não, gente. É uma vivência. Sim. E às vezes é um trabalho. Trabalho espiritual para justamente quebrar aquelas cascas. Porque tem umas pessoas que vão ao Egito, por exemplo, e passam uma vivência de vidas passadas, que aparecem em forma de sonhos. A pessoa é levada para dimensões, vai percebendo coisas. E realmente a realidade física, a realidade imaginatória, vira uma realidade só. Elas se unem. Sim. É uma vivência muito, muito
forte. Muito forte. Por isso a gente acorda de manhã com meditação, conscientização. Eu falo o que a gente, quem a gente vai visitar hoje, as entidades divinas que a gente vai encontrar, como interagir. Sim. Então é algo muito profundo. E precisa de alguém que tenha essa capacidade e conhecimento profundo. E licença. Eu peço licença, sim. Claro. Uma das coisas que a gente faz é uma iniciação nas pirâmides para que aquele alma-grupo se integra e faz o trabalho como, mais uma vez, como um grupo. Um grupo só. Tudo bem, tem um individual, mas tem a missão do grupo. E a missão do grupo depende das pessoas do grupo e da época da viagem. Isso é importante. Isso é o que faço, alinhamento. Através da astrologia, energias astrais, energias semanais, energias diárias, para a pessoa se encaixar bem. Rabino, deixe a sua mensagem para a humanidade. Primeiro, sou muito grato, mas sou Jobson, desculpa, por essa troca de energia, troca de amor, troca de conhecimento, sabedoria e amizade. Eu sou muito grato a todos que participam nessa podcast, nessa conversa, para desnudar-se a nossa realidade. Para que a nossa realidade não seja uma realidade complicada. Não, gente. A realidade não é complicada. A vida não é complicada nem complexa. Nós, como seres humanos, nós somos seres complexos que complicam a vida e a gente precisa aprender como acessar a nossa fonte de simplicidade para simplificar a vida. Está em nossas mãos. Muito bom, muito bom. Rabino, só pegando um gancho com tudo essas lindas palavras que o senhor disse, os mestres, eles tiveram o verdadeiro trabalho. O nosso trabalho aqui é entender o que já está pronto. Muito bom, muito bom. E ter acesso a tudo isso. Eles já prepararam já o bolo. O caminho está pronto. É só uma questão de saber como fatiar. Não querer tomar tudo, mas a minha porção. Qual é a minha porção? Eu pego a minha porção, saborear, degustar e aproveitar. Muito bom. É isso mesmo. Rabino Joseph Salton, sem palavras para agradecer a sua presença, esse seu carisma, essa sua transparência do desnudar da Kabbalah, essa sua maestria, esses anos de inteligência, de luz que o senhor trouxe para o nosso Brasil, eu considero dessa forma também, para o mundo, para as pessoas, para mim, para minha família, para os meus amigos. Eu fico muito tocado e muito feliz e realizado com a tua presença aqui. Este lugar aqui também é seu. Obrigado. Também é seu. Sinta-se à vontade para usar quando desejar falar sobre livros novos, viagens, experiências, porque assim, a Kabbalah, a gente poderia ficar aqui um podcast ad infinito que teria assunto. É o oceano, é o universo. É o universo. Então sinta-se à vontade, use esse canal como o seu também. Obrigado, sou muito grato. Eu sou muito grato. Muito grato, primeiramente, a Deus pela sua presença. Tá bom? Graças a Deus. Gratidão. Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem.